A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, louvado seja Deus por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. E eu estou de volta aqui com mais uma palavra de Deus, com mais um vídeo para edificar a sua vida. O nosso canal tem trazido sempre uma palavra séria, nós trazemos sempre um conteúdo sério para a edificação das pessoas. E a palavra de hoje é muito importante, como todas as outras que nós temos trazido aqui, para edificar as pessoas, para edificar a vida das pessoas, para levar Jesus ao coração das pessoas. E o que eu quero falar hoje é muito importante. E hoje eu tenho uma palavra muito importante para os nossos dias atuais. Palavras de Jesus, palavras do apóstolo Pedro. E eu gostaria que você ficasse comigo até o final desse vídeo. E para que essa palavra possa alcançar outras pessoas, eu gostaria que você curtisse o nosso vídeo, comentasse e compartilhasse. Que você possa também se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito no canal e tem acompanhado nossos vídeos, clica aí no inscrever-se, clica no sininho do lado, para que as notificações cheguem de novos vídeos, para que você possa ser edificado, tá bom? Então, vamos para a palavra de hoje, que Deus te abençoe. Impactando com a verdade. Queridos, sem muita delonga, trazendo uma palavra aqui bem sincera ao coração dos irmãos, como eu tenho falado no início do vídeo, nesse canal eu trago um conteúdo sério. Talvez esse conteúdo sério, esse conteúdo que traz uma mensagem mais edificante, esse conteúdo que traz uma mensagem um pouco mais, digamos assim, com maior seriedade, as coisas de Deus, ao Evangelho, ela não seja muito bem vista por algumas pessoas nas redes sociais, nas mídias sociais. Mas a verdade tem que ser pregada, a verdade tem que ser anunciada, o Evangelho tem que ser falado como ele é. O Evangelho não existe costuras, não existe jeitinho. Não, o Evangelho é o Evangelho é a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus, é o que Jesus pregou. Então, a palavra que eu quero trazer hoje ao meu coração e ao seu coração é o seguinte: vivem como se Jesus não fosse voltar. Muitas pessoas vivem como se Jesus não fosse voltar. E quando eu falo muitas pessoas, eu estou falando de muitos cristãos. Muitos cristãos vivem como se Jesus não fosse voltar. Vivem como se Jesus não fosse voltar e vivem praticando pecado. E o mundo vive desse jeito. Vive como se Jesus não fosse voltar. Vamos ver o que a Bíblia diz, o que é que o apóstolo Pedro nos ensina através da inspirada Sagrada Escritura. Aqui no livro, na carta, Segunda Pedro, a carta de Segunda Pedro, no capítulo de número 3, diz assim o texto bíblico: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, um ponto interessante aqui, de vários falado pelo apóstolo Pedro, é que o mundo vive desse jeito. O mundo vive escarnecendo da palavra de Deus, escarnecendo da pregação do Evangelho. O mundo não acredita que Jesus vai voltar, que Jesus vai retornar mais uma vez e que esse retorno será glorioso.
O mundo não está preocupado com isso. E Pedro aqui, pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz essa abordagem dos últimos tempos. Ele diz aqui que nos últimos tempos se levantarão muitos escarnecedores. Ele fala aqui, nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios desejos. Desejos esses pecaminosos. E dirão, onde está a promessa da sua vinda? Irão escarnecer. Cadê? Tanto a gente ouve falar que Jesus vai voltar, que Jesus vai vir buscar a igreja, e desde o início da criação está tudo do mesmo jeito. Desde que os pais dormiram, como diz aqui, porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nada mudou. Em outras palavras, tudo está do mesmo jeito. Nada mudou. Cadê a promessa da vinda de Jesus? É assim que o mundo vive. É assim que muita gente vive. E, infelizmente, muitos cristãos estão vivendo assim, como se Jesus não fosse voltar. E nós podemos também conferir as palavras que o Senhor Jesus falou em Mateus, capítulo de número 24. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo 37. Veja o que Jesus falou. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus dá esse mesmo alerta que Pedro fala na sua carta, na sua segunda carta. Jesus também fala a mesma coisa, que assim como foi nos dias de Noé, casavam, davam-se em casamento, ou seja, banquetes, festas, uma vida sem nenhum compromisso com o que está escrito, uma vida sem nenhum compromisso com o que Deus fala. E nos últimos dias está assim. As pessoas vivem, a prostituição aumenta, a ideologia de pensamento contrária ao Evangelho aumenta, né? A ideologia que vai contra os princípios de Deus cresce, o pecado aumenta e as pessoas dizem isso é normal, isso é natural, que nada, isso é fanatismo dos cristãos, Jesus não vai voltar, conversa que Jesus vai voltar, que Jesus vai vir de novo buscar a igreja, né? Mas está escrito, Jesus falou, né? Que vai ser como nos tempos de Noé. Noé estava lá construindo a arca e as pessoas zombando dele. As pessoas não acreditavam que iria vir um juízo de Deus, que iria vir um dilúvio sobre a terra. As pessoas estavam nem aí, estavam despreocupados, cada um vivendo a sua vida, do seu jeito, da sua maneira, e de repente chegou o dilúvio, e Noé já estava dentro da arca, e a arca já estava fechada, e agora a porta se fechou e ninguém mais pode entrar. Queridos, essa é uma reflexão importante. Esse conteúdo é muito sério. Nós precisamos ver quais são os caminhos que nós estamos trilhando. Nós precisamos parar. Precisamos parar e pensar. Como eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo como se Jesus não fosse voltar? Como se a minha vida não tivesse nenhum link com Deus. E eu estou vivendo, fazendo o que eu quero. Principalmente a nossa juventude hoje. Então o jovem hoje sai da igreja, aí vai para a bebedice, vai para as festas, vai para a idolatria, vai para a sensualidade. A sensualidade tem invadido os nossos jovens, tem invadido o coração dessa juventude. E esse mundo vive como se Jesus não fosse voltar. Não estão nem aí. Mas aí é onde a surpresa vai vir.
Quando pensarem que há paz, virá repentina destruição. Jesus falou isso também. Quando acharem que está tudo bem, virá de repente choro e dor e lágrimas. Eu quero dizer para você, a porta da graça estará aberta. A porta da graça ainda estará aberta. E você pode entrar. Então pare e pense. Veja o caminho que você está andando. As decisões que você está tomando. Como você está servindo a Deus. Se a maneira que você está servindo a Deus é a maneira que Jesus ensinou que você servisse. Você está servindo a Deus apenas conforme o seu coração. Aquilo que você acha, pelo achismo. Achismo não é doutrina. Doutrina é a palavra. Doutrina é a escritura sagrada. Leia mais a Bíblia. Sabe por que o povo perece? Por falta de conhecimento. O povo perece porque não quer ler a palavra, não quer edificar-se na palavra de Deus. Por isso que muita gente tem caído da graça e tem ido para o mundo, tem praticado o pecado por causa da desobediência. Porque vive como se Jesus não fosse voltar. Cuidado. Pare e pense. Essa palavra é um alerta para mim e um alerta para você. É um alerta para a igreja. É um alerta para você que está me ouvindo aí. Será que nós estamos certos? Ou melhor, vou melhor fazer a pergunta. Será que a palavra de Deus está certa ou está errada? Você vai arriscar? E se aquilo que eu estou falando aqui para você é uma verdade absoluta, que é a verdade da palavra de Deus? E se Jesus vem e você, como está? E se Jesus voltar agora, como você está? E se Jesus te chamar, como você está? É uma interrogação. Pare e pense. Você pode ser surpreendido por estar vivendo como se Jesus não fosse voltar. Que Deus te abençoe. Que você reflita nessa palavra. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam alcançadas. Porque assim como muitos estão escarnecendo que ele não vai voltar, que isso é conversa, que isso é pregação para iludir a mente das pessoas, eu tenho certeza de uma coisa: a palavra de Deus é fiel. E Jesus, do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Ele voltará. E aquele que estiver na presença dele subirá para estar com Cristo para todo sempre. Amém? Um grande abraço no seu coração e que cada dia você possa ser impactado com a verdade.